Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 30 para vocês do 5º ano. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos descansar um pouquinho o nosso corpo, né? E nós vamos dedicar essa nossa aula à leitura de histórias em quadrinhos. E para ser mais específico, nós vamos conhecer o que os quadrinhos andaram contando sobre o mundo dos esportes e nós vamos conhecer também quais atletas e quais personagens acabaram eternizados nas páginas dessas histórias quadradinhas aí. Então, pessoal, vai ser um passeio muito curioso e interessante e nós vamos passar por diversas épocas. Preparados, então? Então vamos lá, hein? E quais materiais nós vamos precisar para essa aula de hoje, né? Nós vamos criar uma narrativa, então nós vamos fazer um desenho, tá? Então vamos precisar de folhas de papel A4, canson ou qualquer folha que tiver, tá? De preferência limpa, em branco, né? Vamos precisar também de material de desenho livre, como lápis, caneta, canetinha, tinta, o que vocês quiserem, o que tiver, tá? Que vocês quiserem utilizar para fazer o desenho de vocês. Vamos conhecer a arte sequencial, gente. Então, ó, nos estudos de quadrinhos, né, a arte sequencial é um termo proposto pelo quadrinista Will Eisner para descrever formas de arte que elas usam imagens empregadas em uma ordem, tá? Uma ordem específica para fins de uma narrativa gráfica, contar uma história com desenhos também, tá? Ou transmitir informações. Bem, gente, o exemplo mais conhecido de arte sequencial são as histórias em quadrinhos, mas o mesmo termo, tá? Ele também é aplicado em outros meios de comunicação, como filmes, animações ou storyboard, né? Storyboard é como se fosse fazer aquele pequeno roteiro de um filme, tá? Então nós temos aqui um exemplo de uma pequena história em quadrinhos também. Olha, bem simples de se fazer, gente. A gente percebe que ela tem uma ordem de leitura, né? Tem um diamante aqui e desce o ladrão e ele vai roubar o diamante, daí a outra moça pega, ele consegue fugir. É meio complicado essa historinha, né, gente? Mas a gente vê que ela tem uma ordem, que ela tem uma narrativa, ela tem uma historinha para contar, tá bom? Bem, agora vamos entender a relação também entre os quadrinhos, né, as histórias em quadrinhos e os esportes, tá? Então, existem uma infinidade de histórias em quadrinhos no Brasil e no mundo e que elas possuem o esporte ou talvez algum atleta como foco das suas histórias ou como foco da narrativa, né? Bem, gente, com a evolução digital, a quantidade de conteúdos disponíveis multiplicou exponencialmente, pois computadores, equipamentos de multimídia, para a produção mesmo de qualquer tipo de material gráfico, elas estão popularizadas, né? E a quantidade de autores não para de surgir a cada geração. Tá, pessoal? Então, para me explicar isso para vocês é o seguinte, quando eu era criança, né, a internet estava nascendo, os computadores estavam chegando nas casas das pessoas ainda, e naquela época a gente lia jornal, a gente lia revista, a gente lia muitas histórias em quadrinhos, né? A revolução digital é quando a internet ficou muito mais distribuída e quando chegaram os aparelhos portáteis, quando a gente podia usar a internet de um aparelho celular, tá? Então, com isso, a gente consegue ler, ver histórias em quadrinhos, ver livro, ver filme, tudo em uma tela só, né? Então, nós vamos conhecer agora, gente, algumas séries clássicas e também novidades que estão por aí, tá? Então, a gente vai sair um pouquinho da telinha do celular e vamos conhecer a nossa época onde as histórias eram feitas de papel. E olha aqui que bacana, né? O manual dos Jogos Olímpicos, de um personagem Disney, do Pateta, que ele está segurando um monte de instrumentos esportivos, um dardo, um halteres de um peso de academia,
Flecha, ele segura a flecha com a orelha, a tocha olímpica com a outra, e vai carregando o dado de arremesso de dado, o martelo, a pá para remar. Loucura, né? E aqui um outro personagem Disney também, mas um personagem Disney chamado Zé Carioca, que é um personagem brasileiro que a Disney fez para homenagear o Brasil. E também, né, em ritmo de Olimpíadas. Então são algumas histórias em quadrinhos mais antigas que eles falavam sobre Olimpíadas, sobre Copa do Mundo, sobre esportes, sobre muitas coisas, tá? E quem não conhece o nosso grande quadrinista, né, o quadrinista maior do Brasil, Maurício de Souza, criador de muitos personagens da Turma da Mônica, e ele criou também o Pelezinho, né? Quem que é o Pelezinho, gente? Vocês pequenos agora, né, devem ter como ídolo de futebol um pessoal mais jovem como o Neymar, Ronaldinho, esse pessoal todo, né? Mas na minha época, quando eu era criança, né, os meus pais e o pessoal da idade deles, eles gostavam muito desse jogador, que ele foi considerado o atleta do século, né, no século passado, né, de 1900 a 1999. Então ele foi considerado o atleta do século. Bem, gente, Pelezinho, ele é um personagem de histórias em quadrinhos criados por Maurício de Souza em 1976, baseado no astro de futebol Pelé em sua infância. Bem, em sua infância também personagens e histórias criadas a partir de conversas do autor com o atleta. Maurício de Souza e Pelé, eles tinham muita afinidade, né? As suas revistas elas foram publicadas em agosto de 1977, o ano de meu nascimento, né, até dezembro de 1986, totalizando 66 revistas lançadas. Outros astros que nós temos, vários outros astros do futebol também já foram desenhados por Maurício, assim como o Pelezinho, nós temos versões infantis, né? Versões infantis de personagens como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Ó, então aqui a gente tem o Neymar com a Magali, né? Aqui o Pelezinho, o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldinho mesmo, o Ronaldo, né? Com a camisa do Corinthians, outros com a camisa do Brasil e o Neymar com a camisa do Santos. E olha só, gente, não é só de futebol que os quadrinhos vão buscar fonte de inspiração, né? Seninha é um personagem da história em quadrinhos inspirado no piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, que foi fruto de admiração de seus criadores, Rogério Martins, que era publicitário, e Ridô Dias Júnior, que era desenhista da Maurício de Souza Produções. E o personagem surgiu em 1994. Ayrton Senna foi um corredor de Fórmula 1 muito famoso também, que infelizmente faleceu, né, num acidente durante uma corrida. E personagens da literatura, né, o Menino Maluquinho. Qual jogador, vocês se lembrem, talvez, que era o único que gostava de ficar no gol quando todo mundo queria ir para o campo, né? O Menino Maluquinho era muito popular, porque ele era o único que queria ser o goleiro. Quem leu O Menino Maluquinho está imune a esse spoiler. Então, pessoal, no site Universo HQ, HQ significa Histórias em Quadrinhos, nós podemos encontrar várias curiosidades sobre a relação dos esportes e quadrinhos, como, por exemplo, os personagens que viraram mascotes de torcidas organizadas, né? Eu dei uma olhada nessa reportagem aí, e é fácil ver também o Hulk, o Duende Verde, até o lobo da Detective Comics estampados nas bandeiras de torcidas de futebol. Confira a matéria Futebol e Quadrinhos, uma caixinha de surpresas e fortes emoções, no site da Universo HQ. A Turma do Saci Pererê, uma criação do Ziraldo, mesmo criador do Menino Maluquinho. Ele gostava tanto de futebol que chegou a organizar um torneio na mata. E um inesquecível registro dessa paixão aconteceu em 1962, meses antes do Brasil conquistar o bicampeonato mundial no Chile. Então, era uma história que mostrava, né, um dos membros da turma desafiando seu talento, desfilando seu talento, né, nos gramados e sendo convocado para a seleção que disputaria a Copa naquele ano. Magnífico, né?
Bem, na Gibitec Escolar Helena Fonseca, eu encontrei também informações muito legais que nós, nesse blog, né, nesse título em azul, que a gente pode acessar, com muitas dicas de obras para nós conhecermos, tá? Ó, então aqui a gente tem uma explicação, aqui tá pequenininho, né, gente? Mas vocês podem clicar na imagem para ver, ó. Então aqui ele fala sobre o manual da Copa do Mundo, o manual de esportes do Cascão, o manual dos Jogos Olímpicos Disney, manual do futebol do Ronaldinho Gaúcho, Turma da Mônica, uma aventura com Cauê e a turma nos Jogos Pan-Americanos. Tem muito quadrinhos, muitas histórias em quadrinhos falando de esportes, futebol em geral, né, gente? E ó, esse daí é uma Turma da Mônica, né? Turma da Mônica, uma aventura com Cauê e a turma nos Jogos Pan-Americanos, apresentando 5 histórias em que os principais personagens de Maurício de Souza, eles fazem um passeio pelos pontos turísticos do Rio de Janeiro, né, e nos locais das competições do PAN em 2007, ao lado do mascote oficial do evento. Então o mascote, numa votação, se não me engano, numa votação popular, né, escolheram entre 3 nomes o nomezinho de Cauê. Cauê é um nome indígena, se não me engano, e bem popular também, né? E agora, pessoal, vamos passar para o velho mundo, né? E conhecer a matéria em clima olímpico. 5 boas histórias em quadrinhos de esporte. E nós encontramos uma menção ao herói gaulês Asterix nos Jogos Olímpicos. Lógico, né? Dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, tá bom, pessoal? Então, os criadores, né, o Gorsink e o Derzo, eles criaram uma comédia com muita aventura, como todas as histórias do Asterix, e que nos mostra um pouco da Olimpíada original, da Olimpíada, né, da Idade Antiga. Bem, pessoal, e agora, para encerrar as nossas histórias, eu preparei, né? Na verdade, eu trouxe para vocês uma história do judoca, um judoca brasileiro chamado Leandro Guilheiro, uma história chamada As Mil e Uma Dores, tá? No All Olimpíadas. Então vocês podem clicar também para acessar, né, essa história. São várias histórias, essa é uma mais comum e vai falando sobre as dificuldades, né, o empenho, o esforço dele para conquistar uma medalha. Bem, gente, e atividade? Tá? Para hoje. Vocês conhecem alguma história esportiva? Tem algum caso, alguma lembrança, alguma situação engraçada ou dramática para se lembrar? Faça um desenho, uma tirinha, quem sabe uma mini história em quadrinhos, uma encenação, desde que seja relativo a um esporte ou a realização de atividade física. Busque inspiração, gente, nas histórias visitadas hoje, se quiser também. Tá bom? E para concluir, né? Olha que bacana a gente encerrando com o Zé Carioca aqui quando eles ganharam o tetracampeonato, que maravilha. Vocês sabiam, gente, que existiam tantas histórias em quadrinhos falando de esportes e dessa quantidade de atletas e celebridades que acabaram se tornando também personagens de histórias em quadrinhos? Incrível, né, pessoal? Bem, espero que tenham gostado de conhecer essa tanto de histórias em quadrinhos que nós podemos ler, né, que conhecer, e façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.